Olá, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Dose de Cuidado, o podcast da Rede Central. Hoje nós iremos conversar sobre um assunto para a saúde e o futuro de nossos pequenos, que é a vacinação infantil. E nós também iremos abordar alguns assuntos para o bem-estar das crianças. E para isso, nós convidamos a doutora Camila, que ela é médica, pediatra e apaixonada em ajudar as famílias a cuidar da saúde das crianças desde o primeiro ano de vida. Obrigada, doutora Camila, por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de poder ajudar um pouquinho as famílias em casa. Obrigada, doutora. Doutora, vamos para a primeira pergunta? Vamos. Por que é tão importante a vacinação? Quando a gente pensa em um bebê que acabou de nascer, a gente pensa que ele não tem a parte de imunidade nenhuma formada. O que a vacina serve? Ela serve exatamente para isso. Então, ela serve para ir criando uma imunidade. A criança começa recebendo isso com o aleitamento materno. Então, quando a criança nasce, tudo que a mãe recebeu durante a vida, ela recebe no aleitamento materno. Então, é uma continuidade. Então, essa continuidade vem através das vacinas. Lá no hospital já é fornecida as vacinas a BCG e a hepatite B, e depois, durante os 2, 3, a partir dos 2 meses, é recebido a continuidade exatamente para isso, para a criança criar imunidade. Então, antes mesmo do bebê sair do hospital, ele já sai com a vacina, Já sai com 2 vacinas, a BCG e a hepatite B. Que é aquela que a gente tem aquela marquinha, né? Isso, exatamente. Tem alguns hospitais que não fazem no hospital, que manda para uma clínica própria. Mas, normalmente, a maioria dos hospitais é fornecido dentro do hospital. Tá. E, doutora, tem muitos pais e mamães também, principalmente os de primeira viagem, né? Que acabam tendo algumas dúvidas sobre as vacinas. Como que a gente poderia desmistificar, assim, sobre as vacinas e dar uma melhor orientação para eles? Eu acredito que as consultas periódicas com o pediatra, ela traz totalmente esse papel. Para o pediatra conseguir mostrar para eles o que cada vacina traz de benefícios. Então, todos os meses, a partir do 2º mês, eu falo sobre cada vacina. O que existe de diferente entre SUS e particular. Eu sempre tento mostrar para eles os benefícios. Uhum. Porque é o que a gente pensa. Tem muitas crianças que começam a escola super cedo. Como que elas vão para a escola se elas não têm imunidade nenhuma? Aí vem aquelas crianças que ficam doentes e tudo mais. Por que é tão importante a vacina? É exatamente para prevenir de doenças graves. O que a gente quer é que as doenças graves não voltem, como elas estão voltando. Sim. Tá? Mas por causa disso. Mas a consulta com o pediatra é muito importante para mostrar todos os meses o quanto é importante. Sim. E, doutora, a partir do momento que o bebê saiu do hospital, chegou em casa, qual é vamos supor, a terceira, se ele recebeu 2 no hospital, a terceira vacina, a primeira, né? Pós-hospital, isso. É com 2 meses. Então, sim. com 2 meses começa o calendário vacinal da criança. Sim. Então, é com 2, 3, 4, 5, 6 meses, 9 meses, 1 ano e 1 ano e 3. Aí depois tem a continuidade, que é com 4 anos e tudo mais. Mas começa com 2 meses. Então, é muito importante essas primeiras consultas com o pediatra, principalmente com 7 dias, 15 ou 1 mês. E depois, antes do 2º mês, quando começa o calendário vacinal. Que aí o pediatra vai mostrar e orientar tudo sobre as vacinas para os pais. Sim. E aí o calendário vacinal, doutora, os pais eles têm que ficar atentos à unidade de vacina, eles entram em contato para... Quando nasce uma criança, então normalmente os pais precisam mostrar para a unidade de saúde que aquela criança nasceu. Uhum. Então aquilo lá começa, normalmente eles entram em contato a partir do momento que eles sabem que a criança está. Então, a partir do momento que eles foram na unidade, fizeram alguma vacina com 2, com 3 meses, eles sempre que tiver o atraso, normalmente eles entram em contato, que as vacinas estão atrasadas. Isso ajuda muito a criar com que as doenças fiquem sempre longe de acontecer, né? Porque é igual eu falo, coqueluche, tem a parte de sarampo, que agora esse ano foi tirado novamente, que ela foi erradicada, mas até o ano passado nós tivemos casos de sarampo. Uhum. Então foram doenças que ficaram tantos anos longe e voltaram. Por que voltou?
porque o calendário, as pessoas esqueceram de vacinar seus filhos. Então, é muito importante a vacinação estar em dia. Aqui em Catanduva, eu sei que muitas unidades entram em contato, mas não sei como é fora, né? Então, isso conta muito. E a consulta, né? Durante as consultas, a doutora também consegue ir orientando também sobre as vacinas, né, doutora? Eu sempre tento marcar as consultas dias antes de fazer o mês, para eu conseguir falar tudo sobre as vacinas para os pais. Que legal. Eu falo, sempre tento, quando eu não consigo, vamos supor que não deu, não bateu o dia, eu sempre falo na consulta anterior. E eu escrevo para os pais tudo que é igual, tudo que é diferente. Então, eu sempre tento mostrar para eles. Aí a decisão é deles de vacinar. Com qual vacina eles querem dar. Sim. E aí, doutora, tem muita diferença, assim, de algumas vacinas do SUS para o particular? Existe. Principalmente parte de pneumonia, meningite e rotavírus. São as mais... dentre as vacinas, são as mais diferentes, porque a do particular é muito mais completa. Ah, sim. Vamos supor, a de 2 meses. A pneumo no posto é a pneumo 10, no particular hoje é a pneumo 20. Nossa. Então pegam 10 sorotipos a mais de pneumococo, que protege o bebê de pneumonias, meningite, que ninguém acredita, mas a vacina de pneumococo, ela previne de meningite também, e otites. Então é uma vacina muito mais completa. Até 2 meses atrás era a pneumo 15, hoje já surgiu a pneumo 20, então ela é muito mais completa. Entendeu? A de meningite, por exemplo, no posto é fornecida a meningo C. E também é fornecida a CWY, mas para crianças acima de 11 anos. Sim. No particular já muda, é a meningo B, tá? A meningo B, ela é uma meningite que ela é muito grave, tá? Ela é rara de acontecer, mas quando ela acontece, ela é muito grave. Então, ela mata muito rápido. E a meningo ACWY, que também pode ser... o esquema vacinal pode começar ali no 3º mês de vida, junto com a meningo B. Então, no SUS é só a meningo C. Entendi. Tá? Então, é bem diferente também. E a rotavírus do SUS, ela pega um tipo de rotavírus. E do particular, pegam 5 tipos de rotavírus. Tem uma boa diferença, né, doutora? Diferente também. E uma outra dúvida que os pais sempre têm também, que eu vejo eles perguntando, é sobre os efeitos. Febrinha, fica mais doloridinha quando dá no posto, no particular não tem tanta reação. Isso de fato acontece mesmo? Acontece. Com uma vacina principalmente, que no particular é a hexavalente e no SUS é a penta mais a VIP, tá? Então, com 2, 4 e 6 meses, eles tomariam no posto a penta e a VIP, e no particular é a hexa. Em questão de imunização, elas são iguais. Sim. Em questão de reação, elas são diferentes. A do particular normalmente não dá reação. Tá, entendi. Essa é a diferença. Mas em questão de imunização são iguais. Tá. Doutora, como que funciona o calendário infantil e quais as principais vacinas do 1º ano de vida do bebê? Bom, o calendário ele começa então no nascimento e depois parte para o 2º mês de vida. Com 2, 4 e 6 meses são fornecidas as mesmas vacinas. Mas no 6º mês, pela rede pública, 2 das vacinas são a menos, tá? Então, com 2, 4 e 6 meses, eles teriam que tomar a pentavalente, a poliomielite, que é a VIP, e a pneumo 10, mais a rotavírus. Pelo posto, então, é fornecido com 2 e 4 meses. E com 6 meses é fornecido só a pentavalente com a poliomielite. No particular, o que muda aí nisso acrescenta as doses de pneumo com 6 meses e a rotavírus também com 6 meses. Tá. Então, se os pais escolheram, por exemplo, vacinar com a pneumo 20 agora, então é vacinado com 2, 4 e 6, e depois tem um reforço com 1 ano. E a rotavírus é com 2, 4 e 6 meses. Já a de meningite é vacinado com 3 e 5, e com 1 ano o reforço, tá? E aí tá imunizado pro resto da vida. Somente com a CWY, que é fornecido mais uma dose, com 4 anos, e depois mais ou menos com 11 anos de idade, tá? E que é quando é fornecida pelo posto a CWY. E das vacinas aí depois pula para 9 meses, que é a febre amarela, que é... Aí, nesse tempo, entre o 6º e o 9º mês, é fornecida também a influenza, tá? Que a partir do 6º mês é liberada a influenza para os bebês. Então, eles tomam 2 doses da influenza. Legal, não sabia. A partir do 6º mês a influenza e depois anualmente. A influenza em todas as campanhas.
E com 1 ano é tomado a primeira dose da tríplice viral. E aí é tomado também a dose de reforço de pneumonia. Aí a meningite, quando é fornecida, quando ela é feita pelo SUS, eles tomam já com 1 ano. Tá. Quando a gente faz no particular, normalmente para não ficar tantas doses juntas, a gente coloca para tomar com 1 ano e 1 mês. E aí, com 1 ano e 1 mês, a gente fornece, aí é prescrito as outras 2 vacinas, que é a meningo B e a meningo ACWY. Então, é um calendário intenso. Por isso que é tão importante as consultas com o pediatra. Porque aí o pediatra vai orientando todos os meses certinho. Aí, depois tem com 1 ano e 3 meses, porque não para com 1 ano. Aí tem até 1 ano e 3. Aí, com 1 ano e 3, entra a hepatite A, tetraviral, que entra varicela junto. Aí toma mais uma dose da poliomielite. E entra a DTP, dose de reforço, tá? Que aí tomou com 2, 4 e 6 meses. Aí os pais têm que ter essa consciência, né, doutora, da vacinação para vida, para a saúde e o futuro, né? Com certeza. Da vida do filho deles, né? Tem que ser muito importante mesmo. E assim, doutora, esse caso, se o pai ali, a mãe, ela esquecer de dar a vacina naquele dia específico, eu esqueci de dar, ou então passou um dia, ou se passou uma semana, ele perde todo o efeito? Ele tem que tomar tudo de novo? Ele pode tomar assim? Não, ele não perde o efeito. A gente sempre fala que a vacina, o quanto antes lembrar, melhor é, certo? Porque, pensa, se passou aquele tempo, ele tá descoberto em relação àquela dose de reforço que ele tomaria. Então, por exemplo, coqueluche, tá? Que é tomada, a gente toma a dose, o bebê toma a dose com 2, 4 e 6 meses. Por que são tantas doses? Muitos pais questionam por que são tantas doses. Mas pensa que a imunidade da criança, ela está totalmente em formação. Está se formando ainda, Exatamente. Né? Então, por que é fornecida tantas doses? Porque quando você dá uma dose, o bebê vai receber aquela vacina, mas ele só vai absorver ela em questão de imunização em porcentagem. E ele só fica completo quando termina o calendário vacinal. Ele vai adquirindo anticorpos gradativamente. Exatamente. Porque se também se dá uma dose muito alta, ele vai ter uma reação muito forte. Exatamente. Por isso que é feito certinho, a quantidade de doses, tudo certinho, para aquela doença. Sim. Então, tem doença que recebe 1 dose e tem doença que recebe 5 doses, 4 doses. Então, isso depende totalmente da vacina que está sendo ofertada. Então, por exemplo, a pertussis, né, que ela, para o bebê ficar totalmente imunizado, ele precisa das quatro doses, entendeu? Então, são vacinas muito importantes, por isso que é tão importante, principalmente as crianças que frequentam escola, estar com o calendário vacinal todo certinho, porque nas doenças, a gente pensa assim, a vacina de meningite serve apenas para... só a vacina de meningite serve para meningite, mas não. Dentro da pentavalente, por exemplo, tem o Haemophilus. A Haemophilus causa meningite. Então, tem várias doenças dentro das outras vacinas que também causam meningite. Então, por isso que é tão importante todo o calendário vacinal estar completo e o quanto antes melhor. Doutora. Então, tem pacientes que chegam com 1 ano e 1 mês e não deram a vacina de 1 ano que eu orientei. Sim. Então, eu peço para sair do consultório e, às vezes, ir direto vacinar. Ainda mais entrando no período escolar, né? Com certeza. Doutora, aí aproveitando que eu me lembrei agora de uma pergunta, a vacina da gripe, que a doutora comentou, é a partir de qual mês mesmo que pode? A partir do 6º mês de vida. Então, aí a criança já pode tomar e se prevenir ali, né? Porque quantas crianças que vão para a escolinha que começam a desencadear resfriados, alergias, por contato com outras crianças que ainda não têm imunidade, então quer dizer que agora já pode dar essa vacina para prevenir, né, de pegar tantas viroses, né, Com certeza, ainda mais influenza que há 2, 3 meses aí eu tava assim, pico muito alto de contágio de influenza. Sim, e doutora, uma outra dúvida também, quando a gente vai fazer a vacina, e a mãe já fala, vou dar um antitérmico ali para não dar febre, ou então diminuir a dorzinha, não ficar tão enjoadinho, pode ser feito antes da vacina? Não, tá? É muito errado fazer isso. Pensa comigo, por que você vai dar um remédio de dor antes da criança ter dor? Não tem justificativa, primeiramente. Sim. Então, a gente só vacina a gente só medica se realmente for necessário. Tem criança que não tem reação nenhuma. E você vai dar um remédio sem necessidade? Outra coisa, o antitérmico, ele está comprovado que ele tira efeito de vacina. A única vacina que não perde efeito com ele é a meningo B.
Então, não tem justificativa você dar um antitérmico 2 horas antes de você ir lá dar a vacina, se a criança não tá tendo reação nenhuma com ela. Então, é sempre depois. Então, eu sempre oriento os pais. Espera as primeiras 2, 4 horas para ver se a criança vai ter reação. A criança tá muito chorosa, a criança tá irritada, não tá mamando, medica. A criança teve uma febre importante, medica. Mas se a criança passou bem, tá mamando normal, só ficou mais sonolenta e tudo mais, mantém sem remédio. Doutora, uma outra dúvida também frequente, como que os pais podem aproveitar os multirões que são organizados pelas unidades de saúde? Normalmente os multirões, eles servem para colocar todo o calendário vacinal da criança em ordem. Então, é sempre importante, quando ficar sabendo de algum multirão, ou tirar as dúvidas com o pediatra, para ver se tem alguma vacina atrasada que a pessoa precise ir até o multirão, ou simplesmente ir com a caderneta de vacinação e levar para eles olharem, ver se está precisando colocar alguma vacina em ordem. Normalmente, a maioria das crianças de 4 anos é esquecida as vacinas, então é muito importante os pais sempre ficarem de olho nos multirões e levar a caderneta de vacinação no posto de saúde para tirar as dúvidas, se tem alguma vacina que precisa entrar ou não. Mas os multirões servem para tentar cessar as doenças que estão voltando, né? Então é muito importante os pais conseguirem participar, ou pelo menos ficar de olho quando acontece porque normalmente é uma, 2 vezes no ano, esses mutirões. Então é importante os pais sempre ficarem de olho para ver se não tem alguma vacina atrasada e tentar colocar elas todas em ordem. Sim, e hoje em dia as redes sociais também divulgam muito isso também, né, doutora? Com certeza. Normalmente a maioria das cidades sempre colocam quando tem mutirões, campanhas de vacinação e tudo mais. E, doutora, vamos falar agora um pouquinho, além da vacinação, quais outros cuidados que os pais podem ter para manter a saúde infantil em dia, né? Então, na verdade, assim, para uma boa imunização, os pais precisam também manter uma boa alimentação. Então, vamos supor lá no 6º mês de vida que a gente começa uma introdução alimentar, tem um porquê de tudo, né? Então, por que a gente começa com as 3 refeições, 4 refeições, aí no 1 ano, o café da manhã. Então, e sempre um hábito saudável bom. Então, tudo que o pediatra normalmente mostra são coisas naturais. Então, quanto mais natural, melhor. Mas tem muita introdução de alimentos entre 1 e 2 anos que só realmente fazem mal para a saúde da criança. Questões inflamatórias e tudo mais. Então, quando os pais conseguem seguir uma boa alimentação, a criança até 6º mês em aleitamento, ou mesmo que seja na fórmula, mas que seja bem regrado, tudo certinho, a saúde da criança é totalmente diferente. Então, a imunização junto com a alimentação. E as atividades físicas, porque todo mundo esquece que um bebê pode fazer atividade, entrar numa natação, você pode colocar ele para fazer um balé, fazer qualquer atividade física que a partir de 1 ano o bebê tá andando, que consiga fazer, é sempre importante para o bebê, tá? A gente esquece disso, e a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta muito a atividade física desde a infância mesmo, tá? Não é lá com 7, 8 anos, que é para começar a fazer uma atividade física. Então, às vezes, levar no parquinho para brincar. Você coloca 40 minutos da criança brincando, a criança tá fazendo uma atividade. Então, é sempre muito importante os pais organizarem uma rotina para a criança, né? A criança precisa de rotina. Então, é sempre muito importante a rotina com uma boa alimentação e a imunização em dia. Legal. E a parte também da higienização também é importante, né, doutora? Com certeza. Brinquedos, às vezes contato com outra coleguinha. Sim. De pegar a comidinha ali. Principalmente crianças que vão para a escola. Eu falo muito isso para eles. A criança que vai para a escola, chegou em casa, um belo de um banho, sabe? Porque assim, por mais que seja uma escola ali com 12 crianças, são 12 crianças juntas. Então, chega em casa, toma um banhão, faz um jatinho de soro. Eu sou um pouco contra tanta lavagem nasal, minha opinião. Mas quem gosta de fazer, pode fazer. Mas jato de soro para umidificar, limpar aquela via aérea. Então, são tudo coisas importantes que a gente faz,
para uma boa higiene da criança também, Sim. tá? Então, os pais às vezes esquecem de lavar a mão das crianças, a criança tocou em tudo e não lava uma mão. Isso é tudo importante. A mão da criança, ela é a maior porta de entrada, porque a criança coloca a mão na boca o tempo todo. Falo por experiência própria. Minha menina tem 3 anos e 6 meses e coloca a mão na boca o tempo todo. Então, são coisas muito importantes de se fazer. E é até bom orientar as pessoas também, porque a primeira coisa que as pessoas veem, já pega na mãozinha da criança, ai, que lindo. E os Aí beijos, a criança... né? Beija a mão da criança. Sim. É uma coisa assim que não tem cabimento. Hoje em dia, na nossa realidade, não tem mais cabimento isso, porque os vírus estão aí à tona, tá cada dia quadros virais mais intensos. E então eu acho que as pessoas elas têm que ter um pouco de noção quando elas têm contato com o bebê. Um bebê, é chato, porque os pais são chatos que não saem de casa. Não é. Eu que trabalho dentro de uma UTI e vejo como que são os quadros, o que é um quadro viral num bebê de 3 meses. Então, a gente tem que deixar os pais com medo, realmente. Porque não são simples, uma bronquiolite, não é simplesmente uma bronquiolite. Um resfriado do adulto na criança pode ser uma bronquiolite. E uma bronquiolite pode levar o bebê para UTI. Então, é muito importante os pais conseguirem ter esse contato social um pouco resguardado desse início da vida do bebê, que o bebê não tem imunidade nenhuma. Então, é muito importante. Por isso que é importante a imunização, a higiene, a boa alimentação, mas, além de tudo, o pouco contato também. Sim, e principalmente quando tem o irmãozinho em casa também, com né, certeza. doutora? E o irmãozinho que vai para a escola, então, com certeza. É um veículo ali, né? Esse irmãozinho que vai para a escola é o que eu sempre falo para os pais. Não vai tirar ele da escola, mas percebeu que ele tá mais resfriadinho, tenta sempre... Tem irmãos que tem muito contato, né? O irmãozinho mais velho quer ir beijar e tudo mais. Mas tentar dar aquela segurada, sabe? Porque passa muito fácil. Os quadros virais, assim, a contaminação é imensa. Sim. Doutora, falando da bronquiolite, hoje tem a vacina para bebês para prevenir? Na verdade, existe a vacina da gestante. Sim. Que é de 32 a 36 semanas, tá? Existe o imunizante, que é fornecida para bebês prematuros, mas eles não tem rede privada para vender. É fornecida, na verdade, existe todo um protocolo para a gente fazer, onde entra os prematuros e tudo mais. E está surgindo uma nova vacina, que na verdade também é porque a palivizumab, que a gente fornece para os bebês prematuros, ela é 5 doses. Então a gente entra, igual hoje eu fiz um receituário pedindo a palivizumab para um bebê prematuro de 1 quilo. Então aí são 5 doses. Então a gente pede sempre um mês antes para a partir de fevereiro começar a fornecer essa dose para prevenir o vírus sincicial respiratório, que para os bebês prematuros e também para os bebês menores de 6 meses são as bronquiolites mais graves, tá? Mas tem uma nova vacina que tá, mas ainda não saiu para comercialização. Pelo menos a última vez que eu li não tinha saído ainda. Entendi. E essas são só dadas no hospital, essa palivizumab? Na verdade, a imunização é só dentro do hospital, tá. Mas você pede por fora. Tá. E a mãe, quando ela toma para imunização, é só no particular? Só no particular. Doutora, quais são as dúvidas mais frequentes no consultório sobre as vacinas? Normalmente, as dúvidas mais frequentes são a parte de imunização das diferenças. Então, vamos supor lá no SUS, que é a pneumo 10, que no particular é a pneumo 20, eles querem saber o porquê de vacinar com uma vacina mais completa. Então, normalmente, os quadros de pneumonias graves, que acontece mais pelo pneumococo 19A, não é fornecida na do SUS. Então, aqueles quadros de pneumonias com derrame pleural, quem faz internação, que são internações longas, que a taxa de mortalidade no Brasil de pneumonia é muito alta, normalmente é por causa dessas diferenças. Então, normalmente, a vacina do particular, que é a vacina tanto a 13, Sim. Tá? Desde a pneumo 13 até a pneumo 20, todas elas cobrem contra o pneumococo 19A. Então, são vacinas muito importantes, tá? A de meningite, por exemplo, e fora a de pneumonia, a pneumococo, ela protege contra as meningites. Então, o pneumococo, a maior parte de meningite no Brasil também não é só pelo meningococo, tá? Normalmente é pelo pneumococo, tá? Então, é uma vacina muito, muito completa, muito importante.
E as de meningite, por exemplo, igual a meningo B, tá? Que é a Neisseria. Por que ela é tão importante? É uma meningite grave. Então, quando o paciente, ele é contaminado pela Neisseria, normalmente é uma morte muito rápida, tá? Então, normalmente a criança, até os pais levarem num pronto atendimento, num pronto-socorro, às vezes já é tarde. Então, é uma meningite muito grave. E a vacinação é a melhor prevenção, né? Então, e fora às vezes a criança vive, mas e as complicações? E as sequelas? As sequelas, isso que eu ia falar. Sequelas de amputação, de surdez. Paralisia. Muitas. As sequelas neurológicas normalmente são, mas a parte de motora mesmo, há uns 5 anos atrás tive um caso que a criança amputou perninhas e bracinhos, então são casos... Dá necrose, doutora? Necrose. Pode necrosar todas as extremidades, narina, orelha, as mãos, pés. Então, normalmente são sequelas, né? Sequelas graves. Então, são coisas que a gente pode prevenir com a vacinação. Pela falta de uma picadinha, né, doutora? Porque tem muita mãe que tem dó de dar. Exatamente. Tem muita gente que tem dó. Eu acho que tem muitas coisas muito importantes na nossa vida. A partir do momento que a gente tem um filho, nosso filho tem que ser prioridade. Então, assim, a gente gasta tanto com tudo, tanta coisa. A vacina, ela é a melhor forma de prevenção do seu filho. Então, eu acho que com vacina não tem muita discussão, sabe? Eu falo bastante com os meus pacientes e, graças a Deus, os meus pacientes, sim, de complicação foram pouquíssimos. Que bom, doutora. Eu falo que um bom pediatra conscientizando, orientando, tirando todas as dúvidas e os medos, né? Sim, com certeza. Eu falo cuidar, a vacina é um ato de amor, cuidado e proteção. Exatamente. Né? Para o futuro da vida dessa criança, desse bebê. Com certeza. Doutora, uma outra questão que eu acho importante a gente abordar. As farmácias, elas têm um papel importante para a orientação dessas famílias? Com certeza. Eu acredito que quando a farmácia tem uma clínica, um centro de vacinação, ali você consegue também tirar todas as suas dúvidas. Porque, assim, às vezes tem pais que não têm aquelas consultas periódicas, mas ela tem locais para ela conseguir tirar suas dúvidas também, né? Acredito que a farmácia entrou aí como um centro de vacinação importante. Tá? Para tirar as dúvidas dos pais e para prover saúde, né? Porque isso você tá dando saúde para o seu filho. Então, pessoal, aproveitando a oportunidade, a Rede Central é uma farmácia tão completa que ela também tem a unidade de vacinas. Então, se você for para comprar algum medicamento, fazer uma visita na unidade da Rede Central, vai ter toda a equipe para dar todo o suporte, tirar todas as dúvidas sobre vacina, calendário vacinal. Então, vai ser um atendimento completo. Doutora, agradeço pela sua presença, agradeço por tirar as nossas dúvidas, por nos orientar. Foi um prazer tê-la aqui conosco. O prazer foi meu, foi muito bom o bate-papo. Obrigada, doutora. Lembre-se, vacinar é um ato de amor, cuidado e proteção para a saúde e para o futuro dos seus filhos. Quero convidar também a todos que estão nos assistindo a conhecer a unidade de vacinas da Rede Central, que se localiza ali na rua Maranhão, esquina com a Recife. Lá nós temos todas as vacinas do calendário vacinal, então todas as mamães e os papais que estão aí precisando de uma unidade de vacina, a Rede Central vai te dar todo o apoio, toda a orientação, tirar todas as suas dúvidas, tanto das vacinas quanto do calendário vacinal. Obrigada a todos, até o próximo episódio Dose de Cuidado. Beijos!